Desde os primórdios da civilização, a humanidade tenta entender o passado para poder construir melhor o presente e o futuro. Por esse motivo, questões levantadas sobre determinados achados arqueológicos sempre intrigam a ciência de modo geral. Isso nos faz perceber que o trabalho de um arqueólogo não é nada fácil. Mesmo assim, nos acostumamos a acreditar que por trás de cada invenção ou descoberta científica sempre há um trabalho árduo e objetivo, e na maioria das vezes é isso mesmo que acontece. No entanto, embora a ciência em geral, incluindo a arqueologia, seja associada a experimentos cuidadosos e muitos testes de hipóteses, inúmeras descobertas aconteceram completamente por acaso. E no fim das contas, muitos desses objetos e construções encontrados por acaso se tornaram importantes para a história da trajetória humana. Além da função que representavam em sua época, essas descobertas se tornaram essenciais para a compreensão de momentos históricos e para o entendimento de períodos antigos. Por isso, no vídeo de hoje, entraremos um pouco mais a fundo no lado ocasional da arqueologia. Só que antes de assistir a esse vídeo, é importante que você se inscreva no Messenger do Megavídeo. Fazendo isso, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Para se inscrever, basta clicar no primeiro link da descrição. Sir Horace Walpole, um britânico que viveu no século XVIII, inventou uma palavra chamada serendipidade, que, segundo o dicionário, significa um acontecimento favorável que se produz de maneira fortuita, acaso feliz, descoberta acidental, dom de fazer boas descobertas por acaso. Essa palavra resume bem o que acontece em certas ocasiões no trabalho de um arqueólogo ou cientista de qualquer outra área de estudos. No entanto, algo que você talvez nunca tenha pensado é que nosso dia a dia está sempre cheio de serendipidade também. São os acasos felizes, como estar caminhando por uma rua completamente aleatória e encontrar um restaurante que você planejava ir há bastante tempo, mas não sabia exatamente onde ficava. Ou estar descansando em sua casa e encontrar um objeto que havia perdido e que já não tinha mais esperança de encontrar. Enquanto em nosso dia a dia ficamos felizes por encontrar algo que nos vale muito, no caso dos arqueólogos, essas descobertas podem representar um enorme marco na história da ciência como um todo. Algo que pode ser visto dali para frente de uma maneira completamente diferente e revolucionária. Esse contexto pode resumir por completo o que aconteceu no México recentemente. Enquanto Sérgio Gomes, um especialista em arqueologia, trabalhava na conservação do templo de Quetzalcóatl, também conhecido como as pirâmides de Teotihuacan, no centro do México, uma descoberta completamente ao acaso aconteceu. O ano era 2003 e, por estar no mês de outubro, era a temporada de chuvas nessa região do país. Mas até aí, nada de incomum. Porém, em um dos dias de trabalho, uma chuva muito forte atingiu as famosas pirâmides e os serviços de escavação tiveram que ser paralisados por algumas horas. Foi assim que, ao retornar aos trabalhos, Sérgio Gomes, que liderava uma equipe de arqueólogos, percebeu que as chuvas haviam formado um buraco próximo às pirâmides. Dessa forma, como faria qualquer bom arqueólogo, decidiu descer por ele para confirmar que não havia ali nada demais. Eu percebi que era algo muito importante. Mas naquele momento eu não tinha muita ideia do alcance da descoberta. Foi com o passar do tempo que compreendemos melhor o uso que teve esse túnel construído pelo Teotihuacans há cerca de 2000 anos, diz Sérgio Gomes durante entrevista à BBC News. Quando desci ainda mais o buraco, consegui encontrar um túnel escuro e há muito tempo inutilizado. Fiquei então maravilhado, completou o arqueólogo. A cultura Teotihuacan remonta aproximadamente ao ano de 400 a.C., mas seu apogeu foi entre os anos 100 e 500 depois de Cristo. Acredita-se que o Teotihuacan, complexo onde se localizam as pirâmides do México, chegou a ter uma área de 23 km² e entre 150 mil e 200 mil habitantes, ou seja, uma grande metrópole da época. Eles eram especializados principalmente em trabalhos comerciais e, graças às suas tecnologias avançadas, construíram monumentos que impressionam pesquisadores até os dias atuais. Um especialista nessa cultura afirma:
foi a cidade mais populosa que existiu em todo o continente americano na época pré-hispânica durante o período clássico. A descoberta do túnel ajudou cientistas a entender mais sobre a história da cidade, que foi destruída e abandonada provavelmente pelos mesmos Teotihuacans que a construíram, sendo habitada séculos mais tarde pela civilização asteca. O projeto de exploração do túnel foi apelidado de Tlalocan, que significa caminho sobre a terra, e vem com o tempo, revelando novidades sobre essa cultura que eram desconhecidas pela ciência. Os Teotihuacans usaram o túnel por cerca de 250 anos. Depois, eles o fecharam construindo muros de dentro para fora. Embora a razão não seja conhecida, sabe-se que eles voltaram algumas vezes e o fecharam novamente. Além disso, no túnel foram encontrados mais de 100 mil objetos valiosos. Para os cientistas, não importa a quantidade, e sim que esses objetos ajudam a entender melhor a visão de mundo e a religião dos antigos povos mesoamericanos. Levamos quase 8 anos na exploração. Tudo foi feito com muito cuidado. Retiramos cerca de 1.000 toneladas de pedras e terra, utilizando apenas escovas, agulhas e instrumentos odontológicos, explicou Sérgio Gomes. A descoberta tem, então, se mostrado fundamental para o entendimento desse antigo povo. Difícil imaginar que tenha acontecido completamente por acaso, não é? No ano de 2006, um homem que morava em Leicester, na Inglaterra, chamado Ray Taylor, encontrou uma tigela de barro em seu quintal e percebeu que era diferente de todas as outras coisas que já tinha visto. Por isso, resolveu guardá-la. Quando a filha do homem visitou um museu histórico inspirado na cultura romana, notou que muitos artefatos ali expostos tinham semelhanças incríveis com a suposta tigela que seu pai possuía guardada em casa, e sugeriu que ele buscasse mais informações sobre o objeto que havia encontrado no quintal de forma ocasional. Ray Taylor seguiu então o conselho e acabou descobrindo que a simples tigela era, na verdade, um artefato valiosíssimo para a história. Se tratava de um objeto de cerâmica utilizado durante o século II e III d.C., recipiente usado como uma espécie de pilão pelos antigos moradores de Roma Antiga. Não se sabe exatamente como o objeto foi parar no território da Inglaterra, mas provavelmente é resultado de comércio, visto que na época o serviço de exportação de cerâmica era um dos pontos fundamentais da economia romana. Um tempo depois, a suposta tigela de barro de Taylor foi doada para o museu, onde permanece em exposição até os dias atuais. Ainda na Europa, muitas outras descobertas foram feitas com o decorrer do tempo, muitas delas de forma completamente ocasional. Anos antes da descoberta de Ray Taylor, por exemplo, múmias conservadíssimas foram encontradas em partes específicas do continente. Há mais de 2.000 anos, homens e mulheres do norte da Europa foram violentamente massacrados e por séculos atirados aos pântanos por toda a região. Sem que ninguém notasse, ali permaneceram, submersos na lama, intocados, preservados por ácidos gerados por fungos presentes nos locais onde os corpos eram lançados. Claro que esses corpos não permaneceram escondidos por muito mais tempo. E a partir do século XIX, alguns deles começaram a vir à tona, descobertos por caçadores e cultivadores de musgos completamente por acidente. A grande maioria foi encontrada na Dinamarca, sendo que os dois mais preservados ficaram conhecidos como o Homem de Tolund e o Homem de Graubel. Ambos foram encontrados em densos pântanos, sendo que o primeiro, o Homem de Tolund, foi encontrado usando um gorro e com a corda em volta do pescoço, indicando que foi sentenciado por enforcamento. Algo que impressionou especialistas foi o fato de que, após a autópsia, constatou-se que os órgãos da múmia ainda permaneciam intactos, mesmo que estivessem soterrados sob a lama por mais de 2.000 anos. O Homem de Graubel, encontrado em um estado ainda melhor, ainda revelava ruivos cabelos no alto da cabeça, mesmo sendo ainda mais velho que a múmia de Tolund. Muitos dos corpos incrivelmente preservados encontrados com o tempo podem ser visitados atualmente em museus por toda a Dinamarca, especialmente no interior do país. Assim como os exemplos de descobertas em outras partes do mundo que citamos antes, essas múmias também foram encontradas abaixo da lama do pântano de maneira totalmente acidental.
Os corpos foram descobertos em maio de 1950, quando dois irmãos agricultores, Emil e Viggo Rosgaard, foram até a região pantanosa da península de Jutlândia para colher turfa, planta que cresce apenas nesse local. Coincidentemente, enquanto cavavam, bateram com a pá em estrutura mais dura, revelando depois as múmias do homem de Graubale, Tolund e muitos outros seres humanos e animais conservados. Essa descoberta também revelou características de povos que habitavam a Dinamarca no passado, além de mostrar como funcionava a política do mundo 2000 anos atrás.